Fé não é fruto do acaso, nem cresce em solo estéril. Existe uma dinâmica silenciosa e profunda entre a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo. E entender este processo pode transformar sua maneira de viver e de ensinar. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título A Palavra de Deus ensina como crescer na fé. Será que a fé pode ser aprendida? Será que a fé na palavra de Deus não é algo meramente externo? Ou eu posso afirmar que a fé é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus? Esse assunto vai dar muito o que falar, mas vamos tratar dele, como sempre, firmados na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Vamos lá! Se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, é que a fé não surge do nada. Paulo, na sua carta aos Romanos, ensina o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ou seja, ninguém crê sem que primeiro tenha tido contato com a mensagem do Evangelho. Mas como é isso na prática? Se de um lado somos chamados a ensinar a palavra, de outro é o Espírito Santo quem abre o coração das pessoas, não nós. Por isso, vamos falar um pouco sobre como esses dois lados se encaixam perfeitamente. Desde o início, Deus deixou claro que o ensino da sua palavra deveria fazer parte da vida do seu povo. No livro de Deuteronômio, Deus manda que seus mandamentos sejam ensinados aos nossos filhos. Vamos ver? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. João Calvino, um dos maiores teólogos da Reforma Protestante do século XVI, resumiu bem essa ideia. Ele disse: a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Senhor dispensa a iluminação de seu espírito para o conhecimento da fé. Isso significa que o Espírito Santo age através da palavra e não aquém dela. Sendo assim, ensinar, pregar e conversar sobre a Bíblia não é perda de tempo. Cada vez que falamos da palavra de Deus, estamos plantando sementes. John Stott, um pastor e teólogo anglicano britânico, também reforçou essa ideia em seu livro, A Bíblia Toda, o Ano Todo. Veja o que John Stott disse: a fé nunca surge do vazio. Ela nasce quando a palavra é pregada e o Espírito a faz penetrar em nossos corações. Então, ensinar a Bíblia, seja para nossos filhos, para os nossos amigos ou quem quer que seja, é confiar no método que Deus mesmo escolheu para trabalhar. A um presbiteriano, por exemplo, tudo isso faz muito sentido, pois ao batizar os seus filhos na infância, ele assume o compromisso de ensiná-los a ler na palavra de Deus, crendo que esse é o meio estabelecido por Deus para a salvação deles. Assim sendo, esses filhos fazem parte da família da aliança, pois Deus, de maneira graciosa, já os separou para aprenderem e viverem segundo a sua palavra. No tempo oportuno, o Espírito Santo agirá através de toda a palavra de Deus contida em suas mentes e em corações. Mas sejamos realistas. Não é porque alguém ouve a palavra que automaticamente vai crer. Isso não funciona assim. A Bíblia deixa isso bem claro.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Com relação a isso, então, o grande teólogo Louis Berkhof nos explica: a regeneração é obra imediata do Espírito Santo, que não depende da vontade ou cooperação humana. Isso é um alívio, não é? A regeneração não depende de nossa força, do nosso esforço, nem da nossa habilidade de explicar tudo direitinho. A nossa missão é plantar e regar. O germinar e o fazer crescer é um trabalho somente de Deus. Nessa mesma linha, o Catecismo Maior de Westminster afirma o seguinte: o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 155. Então, mesmo que às vezes achemos que ninguém está ouvindo ou se importando, precisamos sempre lembrar: o Espírito Santo está agindo nos bastidores. Sabendo de tudo isso, a nossa responsabilidade é a de criar um ambiente no qual a palavra de Deus seja parte da rotina. Não só no culto de domingo, mas no nosso dia a dia, nas conversas à mesa, nos momentos difíceis, nas decisões da família. Herman Bavinck, um teólogo holandês, membro da Academia Real das Artes e Ciências dos Países Baixos, disse algo muito interessante a respeito. Vejamos, ele disse: a graça não destrói a natureza, mas a restaura e aperfeiçoa. A fé não é algo desconectado da vida real. Ela precisa ser vivida no cotidiano, precisa ser vivida no jeito como tratamos os outros, no modo como enfrentamos os problemas e no amor que demonstramos àqueles que nos cercam. O pastor e teólogo anglicano britânico John Stott também nos lembrou de algo importante. Ele disse: os filhos de crentes não são convertidos automaticamente, mas são privilegiados por viver em um ambiente onde a palavra de Deus é honrada. Ensinar a palavra de Deus é mais do que dar lições, é mostrar com a própria vida. Mesmo que nossos filhos, amigos ou familiares ainda não tenham dado sinais de fé, o ambiente que construímos ao redor deles é como uma estufa, preparando a terra para o Espírito plantar a fé. Nós vamos concluir dizendo que ensinar a fé não acontece por acaso. Isso não ocorre de uma hora para outra e nem vai acontecer só porque os nossos filhos ou amigos convivem conosco. Da nossa parte, é preciso intenção, esforço e muita paciência. Dá trabalho, sim. Vai nos exigir tempo, necessitar de conversas, e é essencial o exemplo de vida e muita repetição. Mas é através desse esforço fiel que o Espírito Santo age. Deus usa o nosso ensino, os nossos ensinos sobre a palavra de Deus e o nosso testemunho para trabalhar no coração das pessoas. Então, não espere que a fé brote do nada. Ensine com propósito, fale da palavra de Deus no dia a dia, traga Deus para as conversas simples, ore com as pessoas, leia a Bíblia com elas. A nossa parte é plantar e regar. A transformação vem de Deus. Na sua vida, seja intencional e perseverante. Acima de tudo, creia no tempo certo. O Espírito fará crescer aquilo que foi semeado com tanto amor. E que Deus o ajude muito
nessa sublime tarefa. E esse foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei exatamente o que pode acrescentar sua fé depois desse belo texto que nós lemos. A nossa irmã Gilmara Branchini fez um ótimo texto para você assimilar bem esse desafio cristão de ser luz no mundo e na sua igreja. Encontre o título Temporalidade, a perfeição de Cristo na administração do tempo. E olha, é bem fácil de encontrar. É só você acessar teomedia.blog.br ou então digita aí na lupinha do seu streaming de música ou no seu agregador de podcast. E para combinar com o texto dela, vale a pena ler ou assistir aqui no YouTube o título Filhos Criados para a Glória de Deus. Tem muitos atalhos para te ajudar, caso queira se lembrar deles, das partes mais importantes. E para aqueles que se interessam pelo ensino da palavra e instrução dos pequeninos, tem muito mais conteúdos em nosso site sobre isso. Mas eu tenho que terminar e falar antes que chegue mais um cliente do nosso estúdio. Antes de tudo, tem um relato triste. Nós temos muitas igrejas no nosso país, eu sei. Mas se você for olhar bem, tem algo faltando. Parece que as pessoas das empresas e até algumas igrejas não transmitem uma luz forte, sabe? Isso ficará mais claro depois de você conferir o Vida Pura número 93, em que o missionário expôs o tanto que o Brasil está sufocando o Evangelho. Tenha em mente isso, para que você não seja mais um que oferece uma luzinha fraca nesse mundo. Afinal, você já sabe. Tudo o que você precisa saber sobre vida cristã e crescer na fé está onde? Você já sabe, aqui no Teomídia. Nos vemos na semana que vem e Deus te abençoe.